Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 29 de março. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determina que o Ministério da Saúde decida se agentes de segurança pública e salvamento devem ser incluídos na mesma ordem de prioridade dos trabalhadores da saúde para vacinação contra a Covid-19. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União. Este é um dos destaques desta edição e você vai ver também. STF derruba a incidência de ICMS sobre operações de extração de petróleo. Defensoria Pública recorre ao Supremo para que a União apresente plano de abastecimento de oxigênio nacional. Conselho Nacional de Justiça cria grupo de trabalho para elaborar medidas para a área de segurança privada no país. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe ao Ministério da Saúde analisar o pedido do governo federal para que os agentes de segurança do país sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União e incluído na DPF 754, que trata da atuação do governo federal quanto à vacinação contra a Covid-19. A AGU acionou o Supremo solicitando que as forças policiais tivessem prioridade para receber a vacina. O órgão juntou vários ofícios enviados aos Ministérios da Justiça e da Saúde por governadores que defendem a vacinação prioritária de policiais. O argumento é o caráter essencial do serviço e a autoexposição desses profissionais ao público, incluindo em serviços de apoio à saúde. Essa categoria já está na lista de grupo prioritário do Plano de Vacinação Nacional. O problema, segundo a AGU, é que os agentes de segurança estão atrás de outras 19 categorias, que incluem os profissionais da saúde, pessoas acima de 60 anos, indígenas, profissionais do ensino básico e superior e trabalhadores e integrantes do sistema carcerário, entre outros. De acordo com o Ministério da Saúde, no total, os grupos prioritários chegam a quase 77 milhões de pessoas. Na decisão, o relator ministro Ricardo Lewandowski disse que, apesar da relevância da petição, entende que não cabe ao Supremo definir a alteração da ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados, já que o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades. O ministro afirmou ainda que, diante da imensa demanda por vacinas, do aumento exponencial de infecções e de óbitos, assim como da escassez dos imunizantes, as autoridades públicas estarão diante de escolhas trágicas quanto à definição dos subgrupos prioritários que serão vacinados antes dos outros. Ele ressaltou ainda que a decisão precisa ser técnica. Diante da situação, Ricardo Lewandowski determinou que seja remetido ao Ministério da Saúde para que este analise e decida sobre a inclusão dos profissionais de segurança pública e salvamento na mesma ordem de prioridade dos trabalhadores de saúde. O Conselho Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho para propor melhorias na área de segurança privada no país. O grupo foi uma proposta do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, criado no ano passado pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. O país tem 545 mil vigilantes, diz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. É mais do que o número de policiais federais, civis e militares, que soma 531 mil. Segundo a ONG Viva Rio, as empresas de segurança privada geralmente são criadas por policiais ou ex-policiais. Muitas são qualificadas, mas de acordo com a Viva Rio, existem também as que se assemelham a milícias. O preparo para atuar nesse mercado também chama a atenção dos especialistas em segurança pública. No final do ano passado, a morte de João Alberto Freitas por vigilantes num supermercado em Porto Alegre chocou o país e o mundo. O grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça foi criado por esta portaria. A finalidade é discutir as melhores práticas para assegurar a eficiência e a qualidade na prestação de serviços de segurança privada,
São 9 integrantes, como juíza, representantes do Supremo Tribunal Federal, do Exército, de universidade e da sociedade civil. Um dos participantes é o antropólogo Rubens César Fernandes, da ONG Viva Rio. Ele defende a criação de um selo de qualidade, que poderia ser usado na hora de se contratar vigilantes. Para obter o selo, a empresa de segurança privada deveria estar de acordo com as exigências da Polícia Federal, que é a responsável pela fiscalização. Os vigilantes também deveriam ter preparo na área de direitos humanos. Essa proposta poderá ser apresentada na primeira reunião do grupo de trabalho, prevista para o dia 12 de abril. A juíza Karen Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que também faz parte do grupo, diz que o trabalho pode colaborar para a cultura da sociedade e do judiciário. Colaborar para que empresas de segurança possam desenvolver suas atividades de modo a preservar patrimônios, mas em especial preservar as vidas humanas que estão envolvidas em todos os ambientes, vai ser fundamental para que a nossa sociedade evolua e se afaste de um padrão de vigilância e de fiscalização que tenha qualquer espécie de perfilamento racial, principalmente com relação aos cidadãos. A Defensoria Pública da União pede ao Supremo para centralizar demandas por oxigênio medicinal durante a pandemia. Segundo a ação, há risco de desabastecimento em pelo menos 78 municípios devido à alta demanda provocada pela pandemia da Covid-19. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira. A Defensoria Pública da União pede, em caráter de urgência, para o STF centralizar no âmbito dessa Suprema Corte a política pública de gestão e distribuição de oxigênio medicinal no Brasil. A Defensoria sugere a criação de uma chamada sala de situação para concentrar as demandas, coordenar a entrega do produto, impedindo que liminares ultrapassem a fila de espera pelos estoques, sem considerar a situação da distribuição nacional. A ação também pede que o Supremo determine que a União, em articulação com estados e o Distrito Federal, no prazo de 10 dias, apresente plano para abastecimento de oxigênio medicinal para a rede de saúde dos estados e municípios. Percebemos que há hoje um verdadeiro conflito federativo entre estados e União, que com a melhor das intenções possíveis anseia entregar ao seu jurisdicionado, aos seus cidadãos, a maior quantidade possível de oxigênio medicinal. Porém, essa corrida acaba fazendo com que essa distribuição não seja equitativa, não seja a mais justa. Ela acaba sendo feita para aquele que primeiramente chegar através da judicialização. No pedido feito ao Supremo, a Defensoria Pública da União cita um levantamento feito pela Frente Nacional dos Prefeitos, que aponta que pelo menos 78 municípios correm o risco de ficar sem estoques de cilindros de oxigênio nos próximos dias. A situação é mais urgente no Acre, no Amapá, em Rondônia, no Ceará, no Rio Grande do Norte e no Mato Grosso. O Supremo Tribunal Federal invalidou a incidência de ICMS sobre operações de extração de petróleo. Quem explica para a gente essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Hoje eu trago informações do plenário virtual em sessão que foi iniciada no dia 26 de março e deverá ser concluída no dia 7 de abril. Os ministros, por unanimidade, seguiram o voto do relator ministro Dias Toffoli em uma ação direta de inconstitucionalidade em que eram questionadas duas leis do estado do Rio de Janeiro que acabaram sendo declaradas inconstitucionais. Uma lei de 2003 que previa a incidência do ICMS sobre operações de exploração de petróleo e também a incidência do ICMS sobre operações de circulação de petróleo desde os postos de extração até a empresa concessionária ou autorizada. Segundo o ministro Dias Toffoli, como não teria havido a transferência de titularidade dessas operações para uma outra empresa, não houve circulação de mercadoria. E não havendo a circulação de mercadoria, não estaria presente o elemento, o requisito essencial para a incidência deste imposto. Os ministros ainda, por maioria de votos, decidiram modular os efeitos dessa decisão, considerando que o ICMS no estado do Rio de Janeiro, em razão da legislação, vem sendo recolhido desde março de 2016 e decidiram que essa decisão
passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade e fizeram algumas ressalvas. Ressalvaram: aqueles contribuintes que ainda não recolheram o ICMS não deverão fazê-lo, e aqueles processos administrativos que ainda estão discutindo a incidência ou não desse ICMS, e também as ações judiciais pendentes de julgamento, em ambos os casos, até a véspera da publicação da ata do julgamento, deverão ser aplicados a eles este entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ficaram vencidos na modulação apenas os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin. Outras decisões do plenário virtual você continua acompanhando aqui na TV Justiça. E por causa do feriado da Semana Santa, as atividades nos tribunais superiores e na Justiça Federal ficam suspensas de 31 de março a 4 de abril. É uma medida prevista em lei e, dessa forma, os prazos processuais que se iniciam ou se encerram nesses dias serão automaticamente prorrogados para segunda-feira, dia 5 de abril, como determina o Código de Processo Civil. E veja a seguir, STJ define que dono de veículo apreendido por crime ambiental não tem o direito automático de ficar como depositário do bem. A gente volta já. A Constituição é um documento que identifica quais são os valores, quais são os objetivos que determinado país pretende concretizar na realidade da vida política, social, jurídica e até mesmo filosófica dos seus cidadãos. Então, nesse sentido, eu diria que a Constituição é a cara de um país, é a cara jurídica, política e filosófica de determinado país que a identifica, define e legitima. Vara da Infância e da Juventude tem competência para julgar causas que envolvem matrícula de menores em creches ou escolas. A tese foi fixada pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão fixou que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, inciso 4 e 209 da Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A relatora da controvérsia, ministra Suzete Magalhães, ressaltou que o STJ, ao analisar casos relativos à saúde e à educação de crianças e adolescentes, firmou o entendimento pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos dos menores, independentemente de estarem em situação de risco ou abandono. Ao analisar um dos recursos que deu origem à controvérsia, os ministros da primeira sessão deram provimento ao pedido de uma mãe e reconheceram a competência da vara especializada para julgar a ação na qual ela buscava a matrícula dos filhos menores de 5 anos em uma creche pública próxima de sua casa. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concluiu que o Juiz da Infância e Juventude possui competência para julgar apenas os casos em que se discutam direitos previstos expressa e exclusivamente nessa lei, ou seja, somente os processos envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de direitos da infância ou da juventude. Durante os julgamentos dos repetitivos, a ministra Suzete Magalhães explicou que o ECA, materializando princípios da Constituição Federal, assegura expressamente à criança e ao adolescente a educação como direito público subjetivo, mediante acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo também vagas na mesma instituição aos irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. O mesmo vale para a creche-escola. Em seu voto, a relatora lembrou precedentes nos quais o STJ firmou o entendimento pela competência da Vara da Infância e da Juventude, independentemente de a criança estar em situação de abandono ou risco. Superior Tribunal de Justiça pacifica entendimento sobre a aplicação de mais uma qualificadora no cálculo da pena. O julgamento pacificou a interpretação do STJ sobre o tema. A sessão concluiu ser possível o deslocamento de majorante sobejante, aquela ainda não considerada, para a primeira ou segunda fase da dosimetria da pena. Para o colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena.
O cálculo dessa pena se faz necessário em razão do princípio da individualização da pena, que consiste na aplicação do direito ao caso concreto. Ou seja, para que seja aplicada uma pena, deve ser verificada todas as circunstâncias do caso em concreto, bem como a personalidade do agente que cometeu o respectivo crime. A discussão teve origem em ação na qual uma mulher foi condenada a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado por roubo triplamente circunstanciado. A pena foi reduzida para 7 anos e 5 meses pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Por meio de habeas corpus, a defesa alegou que a existência de 3 causas especiais de aumento não justificaria a elevação da pena base, da pena intermediária e ainda o aumento na terceira fase, em virtude do chamado bis in idem, que é quando uma punição acaba sendo considerada 2 vezes. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que o Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais nem às agravantes, as quais devem ser aplicadas de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Já as causas de aumento e de diminuição apresentam os patamares que devem ser utilizados de forma fixa ou variável. Por essas razões, da mesma forma como ocorre em relação ao crime qualificado, quando já existe uma circunstância que qualifique ou eleve a pena, o que autoriza a alteração do preceito secundário ou a incidência de fração de aumento, o ministro considerou correto o entendimento de que as qualificadoras e majorantes sobressalentes possam ser valoradas na primeira ou na segunda fase. No caso apreciado, a seção fez nova dosimetria da pena e fixou a condenação da ré em 7 anos de reclusão em regime inicial fechado. E a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que dono de veículo apreendido por crime ambiental não tem o direito automático de ficar como depositário do bem. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, tema 1043, o colegiado estabeleceu a tese de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à administração pública a adoção das providências previstas nos artigos 105 e 106 do Decreto 6.514 de 2008, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência. Para o relator, ministro Mauro Campbell Marques, se fosse reconhecido o direito automático do infrator ao depósito, a administração ficaria privada dessa escolha. Além disso, poderia haver o esvaziamento da norma de proteção ambiental, tendo em vista que a apreensão tem como finalidade não apenas interromper o crime, mas impedir que o instrumento seja utilizado em novo delito. O ministro ponderou que o cidadão não pode ficar sujeito a eventuais abusos do poder público, como processos intermináveis ou indefinição longa sobre o próprio cometimento da infração. Entretanto, enfatizou que esse tipo de situação não se resolve com a entrega automática do bem ao eventual infrator, mas pelos meios adequados, como requerimentos administrativos ou até mesmo o pedido de intervenção do judiciário. Com a fixação da tese, as ações com a mesma controvérsia que estavam suspensas em todo o país poderão ser resolvidas com base no precedente qualificado firmado pela seção. E no próximo bloco a gente mostra as novidades e atualizações do site do Museu do Voto do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos em instantes. A Constituição é a lei maior de um Estado soberano e serve de bússola para o comportamento das pessoas físicas e a atuação das pessoas jurídicas que estão no respectivo território. Todas as normas vigentes e autoridades constituídas estão sob seus ditames. Para continuar atendendo o público, desta vez de forma virtual, o site do Museu do Voto do Tribunal Superior Eleitoral foi atualizado. Além das 11 exposições disponíveis na página, tem novidades chegando em breve.
Que tal acompanhar uma exposição no museu? Calma, isso não é um convite para furar o isolamento social, muito pelo contrário, é uma opção de lazer e aprendizado sem precisar sair de casa. É que o Museu do Voto do TSE teve a página na internet aprimorada para atender o público virtual e já estão disponíveis 2 mostras em andamento e 9 concluídas. Os interessados podem acessar todo o conteúdo das exposições. Até o início de 2020, nossas exposições eram presenciais, e no site a gente disponibilizava materiais auxiliares, como o portfólio das exposições, que a gente tem a versão impressa também, então tem a versão digital, fotos da inauguração, da cerimônia de inauguração, coisas assim. Com a pandemia, a gente ampliou um pouquinho esse conteúdo desse site, colocou coisas de exposições mais antigas, para que a população possa ter acesso a esse conteúdo, mesmo com o museu fechado. O material que está no site é uma reprodução fiel das exposições que foram ou estão sendo exibidas no espaço físico. Mas o Museu do Voto planeja lançar uma exposição exclusiva para a internet. O tema, as eleições de 1933, as primeiras organizadas pela Justiça Eleitoral. Então a gente vai fazer uma exposição completamente virtual para mostrar tudo o que aconteceu nessa eleição de 1933. Desde o contexto histórico que precede a eleição até o que vem depois dela, com a redação da Constituição de 1934, até a eleição em si, os dados da eleição em si, os dados do eleitorado, quantos eleitores tiveram, os dados dos candidatos, os dados das candidatas, porque foi a primeira vez que as mulheres puderam votar e ser votadas. Para conferir as exposições da página, basta acessar o site tse.jus.br e selecionar a aba UTSE. E depois a opção História da Justiça Eleitoral e clicar no link Museu do Voto. A visita presencial, que era comum, principalmente entre escolas, está suspensa, mas voltará a acontecer após a pandemia. Em todas as 4 sextas-feiras do mês de março, o TSE transmitiu lives em homenagem às mulheres. 9 personalidades femininas conversaram sobre igualdade, violência, liderança e gênero. A série Mulheres Debatem está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Encontros que fazem a diferença. Troca de experiências que buscam uma sociedade mais igualitária, sem violência, com mulheres líderes e onde há entendimento do que é gênero. Essas abordagens ganharam espaço nas 4 lives da série Mulheres Debatem, transmitidas pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube durante o mês de março. As conversas foram mediadas pela jornalista Pétria Chaves. Amor precisa ser um fato. E a partir dele, a gente continuar a construir essa sociedade com novos pilares, com pilares abrangentes, sem destruir, mas construir em cima e fazer ainda melhor. É nisso que foi baseado esses encontros das últimas sextas-feiras. Os diálogos contaram com a presença de lideranças femininas do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, era o responsável pela abertura dos eventos, momento em que lembrava o histórico de conquistas das mulheres, mas destacava a necessidade de novos avanços. Tivemos uma belíssima campanha no ano passado, liderada pela atriz Camila Pitanga, e agora estamos incluindo no nosso rol de preocupações, como viram no filme que passou ao início, a violência política de gênero. Nós recebemos inúmeras denúncias de mulheres que foram vítimas não só de agressões físicas, mas como de agressões psicológicas e agressões morais, até de ex-companheiros, numa atitude lamentável que nós aqui precisamos enfrentar no mundo das ideias, reagindo e tentando criar uma cultura igualitária e de respeito mútuo. Na busca por igualdade e equidade, 9 personalidades femininas participaram dos encontros entre representantes da magistratura, do parlamento e da sociedade. Lideranças que vivem a temática e inspiram outras mulheres. Elas falaram sobre o que as move em meio a preconceitos, comentaram a mudança de comportamento de algumas pessoas a depender do gênero e da raça de quem as escuta e falaram sobre não generalizar as mulheres. Afinal, cada uma tem peculiaridades e formas distintas de enxergar o mundo.
Você pode conferir todas as lives da série Mulheres Debatem na íntegra no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.